A Trágica Noite de Estreia, de Ngaio Marsh. A Trágica Noite de Estreia foi o 16º romance que a escritora neozelandesa Ngaio Marsh publicou em 1951 com o seu protagonista, o inspetor detetive Roderick Ayling, que é membro da Scotland Yard. Em A Trágica Noite de Estreia, nós temos cerca de 3 dias que são focalizados na primeira metade do romance, mais ou menos, que são os ensaios, os últimos ensaios para a peça que vai estrear, como faz alusão o título em português. E durante esses 3 dias, mais ou menos, nós somos apresentados pela autora àquele ambiente do teatro, que, aliás, ela conhecia muito bem, porque a autora chegou a ser atriz também, e era produtora e era uma divulgadora entusiasmada do teatro, e especialmente do teatro shakespeariano. Ela chegou a receber uma honraria do governo britânico, apesar dela ser neozelandesa, mas ela viveu muito tempo no Reino Unido. Ela chegou a receber uma honraria do governo britânico por causa do seu empenho para divulgar o teatro, para que o teatro fosse mais prestigiado, mais assistido, mais conhecido, especialmente o teatro shakespeariano. E aqui a gente tem, escrito por alguém que conhecia extremamente bem esse ambiente, esses dias, os últimos dias desse ensaio, como eu falei, para a estreia dessa peça, que é uma peça, no caso, inventada para a história, não é uma peça do Shakespeare, mas há muitas alusões ao Shakespeare aqui dentro. E aí nós somos apresentados ao elenco, a maioria dos personagens são atores e atrizes da peça, e algumas figuras que ficam como auxiliares, né? Que ajudam, que são os auxiliares para que a peça aconteça, como, por exemplo, o zelador do teatro, né? Que é o Teatro Vulcano, que tem um passado com outro nome de teatro. Já aconteceu uma tragédia nesse teatro muitos anos atrás, mas aí ele foi fechado, ele foi reformado e recebeu até um novo nome. Aí a gente tem o zelador, a gente tem o personagem que funciona como uma espécie de faz-tudo ali, que é o Jaco, que ele pinta os cenários, né? Ele trata da maquiagem dos atores, do cabelo e esse tipo de coisa, ele faz um pouquinho de cada coisa, ele consta que ele é assistente do Adam Poole, que é o ator empresário da peça, ele faz o principal papel dentro da peça que vai estrear, mas ele também é aquele ator empresário no sentido de que ele conduz os ensaios, né? E depois, quando eles terminam de ensaiar, ele sempre começa a fazer as anotações e a chamar o elenco para discutirem como é que eles podem melhorar esse ou aquele momento da peça, como é que isso ou aquilo pode funcionar melhor, né? E aí ele é definido no livro como um ator empresário. Deve ter sido uma figura comum dentro do teatro, pelo menos dentro do teatro inglês na primeira metade do século XX, porque a Ngaio Marsh não faz nenhuma referência de que isso seja uma coisa estranha ou inusitada. Então a figura do ator empresário devia ter, pelo menos até certo ponto, ser uma figura conhecida, né? Ser uma figura habitual, não estranha, nesse ambiente. E a gente tem os atores, além do Poole, que é o ator empresário, a gente tem o Benetton, que é um ator de prestígio, que já foi um excelente ator, mas que nos últimos anos acabou se tornando alcoólatra, né? Ele já bebia, mas agora ele realmente bebe a todo momento. E ele já não é um ator tão bom por conta disso, porque ele usa uma série de truques, né? De artimanhas, de maneirismos para representar. Ele não consegue mais evocar aquela paixão, aquele cuidado, aquela atenção para representar, porque agora o seu amor já não é o teatro, é a bebida. A gente tem a Helena Hamilton, que é a primeira atriz da peça, né, que faz a protagonista dessa peça que vai estrear e que é esposa do Benetton, mas o casamento deles já há muito tempo, muito provavelmente por causa do alcoolismo do Benetton, se tornou um casamento de aparências. Eles já não se gostam mais há muito tempo. A gente tem o Perry, que é um jovem ator que está atuando nessa peça, mas ele está tendo alguns problemas porque ele recebe hostilidade do autor da peça, do Dr. Rutherford, né? Que tem algumas alusões ao Perry que são assim desagradáveis e até preconceituosas.
e que deixam o Perry se sentindo muito mal. E ele, Perry, esse jovem ator, ele também tem problemas com Bennington, porque quando eles dividem algumas cenas, contracenam em determinadas cenas da peça, o Bennington está sempre sabotando o trabalho do Perry e fazendo o rapaz ficar ridículo. A gente tem a Martin, que é uma jovem neozelandesa, que é atriz também, mas que chegou ali no teatro quase que por acaso, porque ela veio para a Inglaterra e ela perdeu tudo que era dela e logo no início do romance, nas primeiras 30, 40 páginas, a gente vai acompanhar a história vendo aquilo que está acontecendo com a Martin. Antes da gente conhecer todos os outros personagens, a gente vê que ela chegou, né, numa situação assim de penúria muito grande, ela não tem onde dormir, ela não se alimenta há mais de 24 horas, e aí ela praticamente chega ali no teatro como última opção para ser camareira da atriz principal, da Helena, nem é para ser atriz, né, para representar na peça, que vai estrear agora, mas ela acaba conseguindo o papel de atriz substituta. A gente tem a Gay, que é a sobrinha do Bennington, que foi empurrada pelo Bennington para assumir o papel do qual a Martin vai ser a atriz substituta, que é o papel de uma jovem, que é um papel pequeno dentro da peça, mas é um papel muito importante, e a Gale não está conseguindo dar conta, porque ela vem de um trabalho em teatro que não era tão profissional, era um teatro quase que amador, e ela não tinha tanta, pelo que a gente deduz, tantos desafios nesse outro trabalho, né? Nesse grupo de teatro com o qual ela trabalhava antes, mas o tio a empurrou para aquilo, a colocou ali dentro da peça, forçou os outros a aceitarem, e a Gale não está conseguindo dominar a personagem que ela interpreta, e todos estão percebendo isso, ainda que muitos sejam delicados para dizê-lo. Mas não o autor da peça, o Dr. Rutherford, que é um homem pintado pelos outros, né, como um homem inteligente, talentoso, porque eles já conhecem outras peças dele, e essa nova peça que eles estão ensaiando e vão estrear é muito elogiada como um dos melhores trabalhos do Rutherford, mas o Rutherford está reclamando da Gale o tempo todo, que ela é uma péssima atriz, está estragando a peça dele, além dele implicar com o Perry, né, que é esse jovem ator da peça. Então, o que a gente tem aí, mais ou menos na primeira metade de A Trágica Noite de Estreia, é a Ngaio Marsh, com um grande senso de ritmo, apresentar os personagens através das situações, criar todo um contexto para eles, as interrelações entre eles, como são problemáticas, e deixar insinuado essa tensão, né? Que por fim já não é tão insinuada assim, vai ficando cada vez mais clara, cada vez mais óbvia, nesse cerca de 3 dias, né? Que a gente acompanha os ensaios antes da estreia. E o diferencial que eu achei aqui, que não é uma coisa inédita, mas que não é tão usada, é que nessa primeira metade a gente sente essa tensão, esse desconforto durante os ensaios, né? Vendo as situações ali, os problemas entre os personagens, os ciúmes, as rivalidades, as invejas, os ressentimentos, os temores, né? Até o ódio, as inseguranças. E aí a gente se pergunta, né? A gente se diz, né? Vai acontecer alguma coisa, alguém vai acabar morrendo aqui. Mas, e aí está o diferencial. Quem? Por quê? Ao contrário do que acontece no formato clássico, que a Agatha Christie usou, que a própria Ngaio Marsh já usou, você não tem apenas uma figura que a gente diz logo que todo mundo odeia, que todo mundo se sente mal com ela e que, portanto, vai ser assassinada. Você tem pelo menos 4 figuras nesse elenco que causam desconforto, que causam constrangimento para outras figuras, que incomodam os outros personagens, que geram algum tipo de ódio, de rivalidade, de ressentimento, de mágoa, e que, portanto, são candidatos a serem a vítima. Até mais ou menos a metade de A Trágica Noite de Estreia, a gente sabe que vai acontecer um crime, mas a gente não sabe quem vai morrer. Pode ser o Bennington, que é esse ator decadente, né, alcoólatra, que tem um péssimo gênio e tem umas atitudes assim maldosas mesmo e até assim cruéis quando ele está dominado pela bebida, e isso está se tornando constante, já não é mais exceção, está virando a regra. Ele tem mágoa da esposa, ele tem mágoa do Poole, que é o ator empresário, porque ele desconfia ou tem certeza que o Poole e a esposa dele estão tendo um caso.
Ele tem mágoa do Rutherford, né? Tem raiva, porque o Rutherford está hostilizando a sobrinha dele, né? Que ele quer como uma das figuras ali dentro da peça, né? Quer que ela continue a representar aquele papel, que ela brilhe ali como sobrinha dele. Mas o Rutherford está sendo grosseiro com a moça e a própria Gale já está se encolhendo, já não se sente bem, ela está até com medo do tio. Então o Bennington é uma possibilidade de ser a vítima. Mas o Dr. Rutherford, que é o autor da peça, também é uma possibilidade, porque ele é um homem, apesar de talentoso, apesar de inteligente, extremamente desagradável. Ele é rude, ele é descortês, ele é maldoso, ele é preconceituoso e ele diz coisas assim que machucam. Coisas que ele poderia até dizer, porque às vezes a gente até concorda com o que ele está dizendo, mas que ele não tem maneira de dizer. Ele diz aquilo de uma forma assim brutal e fere e machuca. Então, o Dr. Rutherford, o autor da peça, também é um candidato à vítima. Um outro candidato é o próprio Adam Pullo, o ator empresário, porque a gente sabe que o Bennington está com raiva dele. E é possível que a Gale também esteja magoada, porque embora o Pullo trate com educação, com cortesia, ela está percebendo que ela não vai bem na peça e ela, a certos momentos, parece que se ressente de todo mundo estar fingindo, né? Que ela está bem quando ela sente que não está bem. E ela também tem raiva da outra possível quarta vítima, né? Que é uma outra candidata, no meu entender, a ser uma das vítimas na primeira metade do romance, que é a Martin, que é essa jovem neozelandesa. Até porque o papel que a Gale representa na peça exige uma parecença física com o Adam Pullo, que é o ator empresário que tem o papel principal dentro da peça. E a Gale não tem essa parecença física, mas a Martin tem. E já circula ali no meio deles que, na verdade, essa jovem, né, de 19 anos, que é a Martin, seria uma filha ilegítima de um caso que o Pullo teria tido, porque ele agora tem cerca de quase 40 anos, quando ele era muito jovem e esteve na Nova Zelândia, que é a terra da Martin. Então a gente tem esse ambiente todo de caldeirão fervendo, né? Até que a peça estreia. E aí acontece a tragédia. E aí a gente descobre quem é a vítima. E aí é que entra Roderick Eylen, que é o inspetor detetive da Scotland Yard, que é aquele homem extremamente educado, muito cortês, até quando entrevista os suspeitos e as testemunhas, nunca perde a linha, mas que, apesar dele ser um homem inteligente, ele também é levado por uma certa intuição, algumas coisas que ele observa, quando tentam, né, apresentar aquilo que aconteceu como um suicídio, ou no máximo um acidente. Mas o Eylen olha para aquele quadro e diz que ele não acredita. Aquilo não é suicídio, aquilo é assassinato. E aí a gente tem, mais ou menos pela metade do romance, o protagonista, detetive da autora, brilhando para nos desvendar. A vítima nós já sabemos, mas quem cometeu esse crime na trágica noite de estreia?